Olá pessoal, mais um podcast Falando com Negócio e hoje a gente está trazendo um profissional que ainda não tinha aparecido aqui pelo nosso podcast. É a Janaína Kissia, da JK Soluções Empresariais, ela é contadora, atua há 17 anos no mercado, está empreendendo aí em novas frentes e a gente vai discutir um pouco que é o que a gente sempre fala. Tem que trazer para o podcast pessoas que inovam, pessoas que fazem a diferença no mercado e transformam realmente o mercado em algo mais interessante. E não tem como não perguntar. Você é roraimense? Não, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Pessoa. Então vem a pergunta-chave. O que te trouxe para Roraima? Bom, eu cheguei aqui aos 12 anos e vim com os meus pais na época. Eles vieram em busca de uma oportunidade de trabalho e a gente foi ficando. Costumam dizer que quem bebe da água do Rio Branco não vai embora nunca mais. E quando vai e volta, é um negócio interessante. Inclusive isso aconteceu também. Fui e voltei. Voltou. E aí estou aqui já há 23 anos. 23. E a contabilidade na tua vida? Bom, na verdade a contabilidade ela veio também por influência da minha mãe. Na época ela tinha feito um técnico em contabilidade e ela sempre falava para mim a respeito desse curso, né? Então eu acho que acabou que essa realização dela acabou se concretizando na minha vida. E quando chegou, né, o período de escolha de curso, né, superior de graduação, eu entrei em economia. Mas depois de um ano de curso eu fiz uma prova e fiz a transferência para o curso de contabilidade. Foi onde eu realmente me encontrei. E cursei, finalizei e estou trabalhando desde então. Quando saiu da faculdade, qual foi a tua primeira dificuldade que você encontrou? Partindo do princípio que as instituições, com toda a boa vontade que tenham, às vezes a gente tem quase a certeza que é uma preparação para um mundo que não existe. Não estou dizendo que a teoria não seja importante, ela é fundamental e a gente deve se capacitar. Mas quando a gente chega aqui fora, a gente vê que tem uns negócios meio diferentes, né? Como é que foi essa adaptação da Janaína acadêmica para a Janaína profissional? Na verdade, a dificuldade ela existe em relação justamente a essa situação de prática contábil que a gente tem muito pouco contato, né, durante o curso. Então, ir para esse mercado com tanta teoria e quase nada de prática é realmente um desafio. Então, a gente precisa se empenhar em aprender, né, sempre buscando apoio de parceiros, né, contadores aí mais experientes. Mas é algo que a gente vê que até hoje é assim que acontece, né? Lá no escritório, inclusive, a gente tem vários acadêmicos que entram ali como estagiários e aí eu olho para eles com muito carinho, porque eu vejo ali neles a minha trajetória, né? Então é uma dificuldade, uma das, né? A gente tem tantas outras, mas esse é de fato o maior desafio hoje. E o empreendedorismo na tua vida? Você já partiu para trabalhar para você ou você trabalhou para alguém antes de chegar no que você hoje está, que é tocando teu próprio negócio? Sim. Eu tive alguns bons anos da minha vida trabalhando em outros escritórios, trabalhei em empresas de fora dando treinamento para escritórios de contabilidade aqui no nosso estado. Na época trabalhei como um suporte técnico de um sistema, de um software contábil. Então isso me fez ter muito contato com os empresários da área da contabilidade. Então me abriu ali mais oportunidades. E aí eu fui... Na verdade, foi uma construção, né? Fui fechando clientes à medida que eu ia conhecendo pessoas. E aí acabou que chegou numa determinada quantidade de carteira de clientes que foi necessário realmente ter um endereço, né? Ter ali uma estrutura, ter o apoio de outros profissionais que passaram a trabalhar comigo. Então, assim foi se desenhando. E aí, com o decorrer do tempo, realmente... Cada vez mais eu fui me encontrando nessa área, não só da contabilidade, mas também abrindo outras oportunidades de negócio, também voltados ali quase sempre na contabilidade, mas assim, trabalhando com soluções empresariais em tantas outras vertentes que a gente tem dentro da nossa profissão, que é uma profissão que tem de muito positivo isso, de ter uma amplificação de tudo que a gente pode fazer. A gente é muito complicado a gente seguir uma só linha, né? A contabilidade, ela tem ali tantas coisas
que fazem parte, que a gente acaba enveredando por outras áreas, enfim. Mas o mercado não acaba exigindo isso do profissional, essa multidisciplinaridade, né? Com certeza. Pessoal, porque antigamente qual era a ideia? O escritório de contabilidade resolver minha folha de pagamento, calcular rescisões, era um negócio muito definido. Sim. Hoje o profissional, não estou dizendo só da contabilidade, mas de todas as áreas, ele acaba tendo a necessidade de incorporar, até por uma questão de negócios também, outras atividades. E como que é construir isso no mercado que, vamos dizer, de 10 entrevistados aqui, 9 falam, inclusive, do tema de um dos falantes de negócio da gente, a necessidade da capacitação para a inclusão no mercado de trabalho. Sim. Ou seja, nós temos emprego, mas nós não temos pessoas para ocupar esses postos de trabalho. Sim, a gente tem essa dificuldade também, né? A gente acompanha, inclusive até os clientes nos pedem socorro às vezes. Olha, estou precisando de um colaborador na área X, tem alguém para me indicar? E a gente tem um pouco de dificuldade, porque realmente cada vez está ficando mais complicado encontrar pessoas realmente qualificadas para ocupar essas vagas. Inclusive essa dificuldade eu também tenho. Hoje, a gente tem uma equipe já muito bem firmada, né, muito bem consolidada, que já estamos trabalhando junto há alguns anos, então a gente já não sente tanto essa dificuldade, mas é algo que a gente tem contato diariamente por ter esse contato com os clientes, né, e que isso é uma demanda, inclusive, muito alta deles. Você sente isso, essa necessidade na tua própria empresa, ou se você precisar substituir, você vai ter problema para substituir, mas ao mesmo tempo representa uma baita oportunidade de negócio. Sem dúvida. Né? Porque o nosso mercado vive pedindo. Ontem, um dos eventos da gente, a gente ouviu de um empresário, inclusive industriário, que ele tem disponível para contratação imediata 30 vagas. Nossa. Do mais especializado ao menos habilitado, né? Ou seja, funções mais simples. E uma das funções, ele já está com 6 meses que ele não consegue nem entrevistar uma pessoa. Então, quer dizer, você acredita que essa falha esteja onde? Porque a gente vê um monte de gente reclamando que, poxa, eu não consigo um trabalho, eu não consigo. Mas peraí, a oportunidade está aí. Por que essas pessoas não estão ocupando, na tua opinião? Bom, não estão sendo aproveitadas? Não estão sendo aproveitadas. Na verdade, a gente precisa realmente de pessoas qualificadas. Agora, tem muito do mercado também, às vezes a empresa ela não dá oportunidade para um treinamento, para uma qualificação. Buscam, em suma maioria, pessoas prontas, né? E pessoas prontas geralmente já estão empregadas, né? Então isso é um ponto realmente que é bastante relevante. E por outro lado, a gente também tem muito das pessoas que não buscam qualificação, né? Que realmente ficam ali acomodadas e infelizmente é uma realidade, né, do nosso estado. Você acha que por ser um estado público, né, a gente ainda tem a dependência do poder público, né? Esse sonho eterno, quando eu dava aula, os próprios alunos diziam, não, meu sonho é ser servidor público. Eu ficava olhando para aquilo, ficava meio... A estabilidade e tudo, mas às vezes um cargo comissionado não te dá essa segurança, né? E uma carteira assinada em uma empresa organizada, tudo te daria uma estabilidade até maior. Sim. Mas por que as pessoas elas continuam apostando num segmento que a tendência é estrangular? O serviço público não tem mais capacidade de absorver a quantidade de gente que sonha em ser servidor público. E essas pessoas têm que começar a pensar na iniciativa privada, que até hoje não pensaram. Tanto é que, se tivesse a pensar, não teria tanta reclamação por parte dos empresários. Então, como é que faz para virar a chave na cabeça do nosso povo, né? Dessas pessoas que estão aí reclamando de falta de oportunidade e, do outro lado, você está vendo que está sobrando oportunidade. Essa questão é realmente a ampliação da informação, creio que falta disponibilidade talvez mais de cursos, né, algo nesse sentido. E também acho que a questão dos empresários precisam também entender toda essa situação de mercado, ter um outro olhar, né, de dar essa oportunidade também
e que eles consigam visualizar talentos ali que às vezes só está faltando um incentivo, às vezes só está faltando uma oportunidade. Então isso é um ponto. Inclusive lá no escritório mesmo a gente viveu isso na prática, né? Eu tenho pessoas lá que às vezes não têm aquela visão de onde ela pode chegar, né? Dos trabalhos que ela pode executar, de como ela pode se desenvolver. Então lá a gente já com um olhar um pouco mais experiente incentiva, né, tá ali, inclusive fornecendo cursos, né, e tudo isso para estar ali realmente desenvolvendo esses profissionais. E isso eu inclusive divido bastante com os meus clientes, né, porque quando eles vão, e a gente costuma dizer que a reclamação é sempre a mesma. E aí quando eles vão, eu sempre que tenho oportunidade, estou sempre conversando com eles, né, porque é a questão do incentivo, é a questão do reconhecimento. Então tudo isso realmente precisa ser trabalhado, mas eu acredito que isso precisa ser um trabalho em conjunto. Esse reconhecimento que você fala, eu pego uma frase, foi até o Emerson Baú que falou nos eventos da gente, o superintendente do Sebrae. Ele falou, Weber, normalmente o mercado ele contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Traduzindo isso, é aquele negócio, você pode saber muito sobre a vida, ter uma série de diplomas, certificados, uma série de coisas, mas no final você descobre que a pessoa não sabe o básico de relações humanas. Sim. Não sabe trabalhar em equipe, não sabe respeitar o colega, não tem comprometimento com a marca, resultado para ele é só o que cai até o quinto dia útil do mês subsequente, que é o salário. E aí não existe aquela questão do sentimento de pertencimento do colaborador em relação à empresa. Sim. Eu já estive visitando tua empresa, lá no teu escritório, e vi assim, uma realidade bem diferente, que não vou dizer que a gente vai generalizar, porque sempre a gente tem um ou outro que foge a essa regra. Mas como eu notei que lá você tinha aquelas pessoas que, se bobeasse, brigava pela marca, brigava por você, brigava pela empresa. Sim. Como é que o empresário constrói isso trabalhando com tanta gente que as pessoas elas são únicas, então cada um pensa de um jeito. Sim. E a gente tem que respeitar esse pensamento. Como é que você fez para chegar nesse nível de comprometimento? Foi fácil, foi difícil? Teve que jogar muita gente fora? Como é que foi? Então, lá na verdade foi tudo muito construído, né? Os profissionais que hoje trabalham junto comigo são profissionais de um comprometimento e de uma lealdade, de um profissionalismo realmente ímpar. Sempre que eu posso, eu os enalteço, porque realmente reconheço que a gente não trabalha sozinho, né? O escritório JK Soluções Empresariais realmente é uma equipe. E foi realmente ao longo dos anos, todo mundo que está chegando, a gente já se preocupa muito em demonstrar como que é a cultura da nossa empresa, né? Então, a questão do acolhimento, a questão da valorização, a questão da confiança. Eu acho que isso é extremamente importante. No decorrer da minha carreira enquanto empresário, eu tive, naturalmente, pessoas que me deixaram, né, por N motivos, mas a gente precisa sempre dar um voto de confiança a quem está chegando. E eu acho que acreditar no potencial das pessoas, quando as pessoas se sentem valorizadas, causa isso, sabe? A gente fica realmente com esse vínculo profissional, no qual a gente consegue estar se ajudando, estar crescendo juntos. Então é um desenvolvimento realmente em equipe. Lá a gente está constantemente se ajudando, mesmo que a dúvida é de um determinado setor, mas o colega do outro setor a gente se junta, pesquisa, estuda, auxilia. Então realmente isso é algo que para implantar dentro de uma empresa não é fácil e nem vai ser do dia para a noite, porque como você bem colocou, são pessoas distintas, cada uma com a sua personalidade, né, que a gente precisa respeitar o limite. Somos um escritório, inclusive, 90% mulheres, então costumam dizer que quando tem muita mulher junto, mas...
tem isso aí que o pessoal fala, né? Não sei se é verdade. Mas a gente aprendeu juntos, nos desenvolvemos juntos ao longo desses anos a nos respeitar, a nos ajudar, né? Então a gente está sempre ali, essa parceria, eu acho que essa que é a palavra, sabe? Você entender que você não trabalha sozinho, que precisa da colaboração dos colegas. Essa parceria aqui, pelo que eu estou vendo, né, pelo que eu estou te conhecendo também como parceira de negócios, de projetos, é um perfil de uma pessoa que descentraliza por confiar, Sim. mas nem por isso deixa de cobrar. Não. Né? Exatamente. E é o comportamento absolutamente natural do empresário. Sim. O problema é que na hora da cobrança tem aquelas pessoas que impõem respeito em função de você tratar bem quem trabalha com você, claro que sempre cobrando as responsabilidades pelas quais ele tem que trabalhar, né? Senão não teria motivo de contratar, mas tem gente que adota uma outra postura, que é a postura da força, né? Da agressividade, às vezes da grosseria, onde você cria a cultura do medo. E eu sempre disse, se você criar a cultura do medo dentro da tua organização, o que vai acontecer? Você vai criar um exército de sabotadores. E no final o resultado não virá. Ah, mas eu faço tudo, eu pago em dia, eu tenho benefícios tais, eu dou vale alimentação, dou plano de saúde e o negócio não acontece. Você, na carteira de clientes que você tem, né? Como a gente não vai citar nome, não tem problema responder, né? Você tem mais a presença da cultura do respeito ou da cultura do medo? E aí, para facilitar, eu vou tirar de dentro do JK, soluções empresariais, eu vou trazer para o mercado roraimense. Certo. O que você vê? É uma cultura de medo ou é uma cultura de respeito que tem instalado em Roraima? Olha, em relação ao contato que a gente tem com os clientes e a forma que a gente vê, existe muito da cultura do medo. Existe muito da cultura do medo. Inclusive, eu, enquanto colaboradora, né, no meu início de carreira, trabalhei... Encontrou com alguns professores de Deus? Nossa, encontrei. E tem os pega-deuses agora. Encontrei. E é bem difícil. Realmente, na primeira oportunidade que a gente tem, a gente... Ou vai embora ou passa com o carro por cima, né? Das duas, uma. A gente realmente vai em busca de uma outra oportunidade. Porque as pessoas precisam ser respeitadas. A gente, independente da posição que a gente esteja dentro de uma empresa. Então, a gente precisa ter esse olhar humanizado para as pessoas. Eu acredito nisso. Porque todos nós temos problemas, temos, né, nossas situações... e a gente precisa entender isso, porque somos todos humanos, então no dia a dia pode ocorrer situações ali. Então quando o colaborador ele encontra esse ponto de apoio, fica muito mais fácil resolver toda a situação. Até porque quando se tem uma cultura de medo dentro de uma empresa, qualquer situação que acontece, às vezes nem chega aos ouvidos do proprietário, do gestor, né, do gerente. E isso, no meu ponto de vista, é realmente um problema. Sim. Porque quanto mais dentro da situação do que estiver acontecendo dentro da empresa, até para entrar com soluções pontuais, melhor, né? Mas, voltando à tua pergunta, nos contatos que eu tenho com os empresários, a gente vê muito essa questão da cultura do medo. Inclusive, quando eles vão e a gente conversa e acaba, sabe, sendo uma conversa não só daquele ponto ali que foi ser tratado naquele momento, mas a gente acaba explanando outras situações e tudo. A gente tem algum conhecimento de situações que acontecem e a gente aproveita sempre para estar orientando, para estar conversando. Quando a gente vê uma empresa que ela tem muita rotatividade de colaboradores, isso é um sinal de alerta, né? O que está acontecendo? Onde que estão as falhas? Então a gente sempre sinaliza também para o empresário, não só esse, como tantos outros pontos que a gente identifica dependendo da situação, para que se entre ali com uma solução, né? E aí a gente precisa contar realmente com que o gestor entre em ação e busque ali a melhor alternativa para a empresa. Eu vou te perguntar agora, a pergunta um pouquinho mais difícil para responder. Vamos lá! A questão, Janaína, é o seguinte,
você, além de contadora, você tem a outra expertise que é a consultora. Sim. Né? Porque eu digo sempre que o profissional ele não pode se ater à sua formação inicial, à formação básica e nem às suas especializações. Na realidade, tem que bater no liquidificador e tirar o melhor profissional possível. Sim. Mas na hora que você, vamos dizer, de repente, Weber, eu tenho que te relatar uma situação. Eu identifiquei na tua empresa que o teu clima organizacional é ruim, que os teus colaboradores eles não te respeitam, mas têm medo de você. Sim. Supondo que você já tenha tido essa oportunidade de fazer. Se você fez de que forma? Se você não fez por quê? Fiz. Já aconteceu, sim, algumas situações. E foi necessário falar. Eu costumo dizer que uma coisa que eu levo para a vida, não só profissional, mas pessoal também, que a gente pode dizer qualquer coisa a uma pessoa, desde que você fale da maneira correta. Não é o que você fala, é como você fala. Então, quando você vai abordar um assunto como esse... Delicadíssimo, né? É necessário muito tato. E é necessário também entender esse outro lado, porque às vezes aquele gestor, aquele empresário, ele não tem um preparo, uma qualificação também. Tem muitas pessoas, muitos gestores hoje, que têm a empresa, começou seu negócio, a empresa foi crescendo, mas ele só tocou o negócio, né? E não se preocupou com essa outra parte, né, de como gerir a questão das pessoas, enfim, e tantas outras, as questões financeiras, e aí a gente entra por outros caminhos. Mas sim, já falei. Inclusive teve um caso pontual, se ele assistir ele vai saber que é ele. Teve um caso muito pontual que me chamou bastante atenção, que ele gritava, né, falava de forma muito rude, e mulheres geralmente são um pouco mais fragilizadas nesse sentido. E aí, mais emotivas, né? Então teve essa situação de algumas colaboradoras que chegaram ficaram abaladas emocionalmente, né? Nos procuraram. E então eu precisei realmente intervir, de chamar, olha, o que está acontecendo? A gente percebeu isso, aconteceu isso. Num determinado tempo, X pessoas pediram para sair da tua empresa, quiseram sair de forma imediata. Quer dizer, são ali pontos que realmente me chamaram a atenção naquele momento. E aí, foi abordado dessa forma. E nessa conversa eu me surpreendi bastante, porque eu entendi que aquele gestor, ele não estava preparado. Ele não estava qualificado para lidar com esse tipo de obstáculo, com situações dentro da empresa, né? Estava focado só em resultado, mas para a gente alcançar esses resultados, a gente precisa também cuidar das pessoas que estão conosco, né? Então, esse foi uma ocasião muito pontual que realmente, inclusive me ensinou muito também como empresária, de olhar e prestar ainda mais atenção nas pessoas que estão, ter esse olhar além, né? Não só do profissional. Eu costumo dizer para eles que estou ali aberta para conversar sobre outras coisas também, enfim. Eu costumo dizer que eu sempre deixo a porta aberta, porque aí eu preciso saber tudo o que está acontecendo. Sem dúvida. Né? E justamente por implantar isso dentro da minha empresa, muitas coisas mudaram, e para melhor. Crescendo, né? Está crescendo. Tanto é que está crescendo que aí você viu, nesse momento que você está fazendo uma transição na empresa, né, uma mudança não só de portfólio, como identidade visual, uma série de coisas que você está querendo buscar sempre o melhor. Isso. Nessa mudança, né, onde você vai atrair uma série de outros serviços, você vai ofertar pela tua empresa, tu tem consciência que as parcerias elas vão ser necessárias? Fundamentais, mas aí vem aquele outro questionamento. Você vai buscar parceiros que tenham a sua filosofia, não vai encontrar muitos com a mesma filosofia, então você vai acabar pegando algumas pessoas que você vai dizer, não, eu vou experimentar. Tu tem consciência que é uma transferência de responsabilidade para a tua marca? Sim,
Sem dúvida, sem dúvida. E que o impacto pode ser muito positivo, como também pode arranhar a tua história. Sim. Como é que tu pretende, já que você já iniciou esse processo, né? Como é que tu pretende tratar isso? Você já está atrás dos parceiros? Ou você já está tendo aquela dificuldade que nem para contratar a recepcionista, por exemplo, né? A gente tem dificuldade com funções básicas. Como é que tu está atuando nisso? Essa busca hoje, na verdade, eu costumo dizer que oportunidades surgem, né? Ao longo de reuniões, eventos, a gente vai conhecendo pessoas. E claro que as parcerias são fundamentais, né, nessa ampliação de portfólio. Quero estar vinculada a pessoas que tenham o mesmo objetivo, né, que tenham a mesma seriedade com o seu trabalho. Então é um trabalho realmente minucioso fechar parcerias, porque realmente a gente vincular a nossa marca a uma outra pessoa ou a uma outra empresa é algo que tem que ser feito com muita responsabilidade. Então a gente tem construído isso também de uma forma muito gradativa, né? Hoje a gente já tem parceiros fortes no mercado, parceiros que estão dando o resultado esperado, que a gente está junto nessa linha de frente e que realmente está dando super certo. Então essa ampliação de mais parcerias, ela está sendo de uma forma mais cautelosa. Então à medida que a gente vai conhecendo, conversando, claro, alinhar também, né, objetivos. Essa pessoa que eu tenho interesse em fechar parceria tem o mesmo objetivo que o meu, né? Então isso também é um ponto importante, porque a parceria ela é para oferecer para o meu cliente o melhor, o mais completo, né? Mas eu preciso oferecer realmente um trabalho que seja tão eficaz, tão sério quanto esse que eu tenho oferecido no decorrer desses anos. Qual é o limite da JK? Ai, não tem limite, não tem. Eu sou realizadora, né? Então, quando eu traço determinado objetivo e eu o alcanço, eu já estou pensando no próximo. É a meta da meta. É a meta da meta. Então, é difícil dizer qual que é o limite, porque realmente é algo que eu tenho em mim, de estar sempre buscando algo mais, uma melhoria, não só para mim, não só para minha realização profissional, pessoal, mas também para as pessoas que estão ali trabalhando comigo e acreditando também no meu trabalho. Janaína, então esse comportamento um pouco, não, vamos ser sinceros, bastante diferente, né? A sua percepção como empreendedora, como empresária é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Não vamos também dizer, esse é o mundo ideal e esse aqui é o mundo que não dá para acontecer. Não, na verdade a gente acaba misturando. E a gente nunca está na pele do empresário em determinadas situações, né? Então a gente tem que respeitar a história deles, tudo, mas tem um ponto comum que me chama muita atenção. É esse despertar que felizmente eu vejo em empreendedores mais jovens que está ocorrendo, que é aquela preocupação com o ser humano, né? Só que a regra é bem diferente. Hoje, o jovem que está chegando no mercado, o maior parceiro dele é uma tela. Sim. Não são mais as pessoas. Sim. Tanto é que se você tirar a tela, isso aí vale para os filhos da gente, vale para os filhos de um monte de amigos da gente, mas quando você tira a tela, parece que a pessoa acaba. Você não consegue dialogar, você não consegue conversar. E você está indo para uma área, né, para soluções empresariais, é um negócio que dá um trabalho danado. Sim. Mas ele é baseado em quê? Relacionamentos. Exatamente. Que nunca vai substituir o olho no olho pelo... não, mas conversa pelo WhatsApp, a gente conversa pelo... Eu mando e-mail e tal. É pele, é gente, é sangue, então é um negócio diferente. Sim. Daqui a pouco você vai estar mais experiente, as pessoas que estão contigo hoje podem não estar mais amanhã e vem essa gurizada. Sim. Tu considera que você está preparada para receber o pessoal da tela? Olha, lá no escritório a gente tem estagiários, né? Então, é esse pessoal já de uma outra, né, de uma outra geração. Então, sim, a gente, por ter esse contato, né? Mas é algo realmente muito diferente da vivência que nós tivemos até aqui, né? Mas sim, estamos nos preparando. Inclusive, a gente hoje acaba
acaba usando muito essa ferramenta. Então, é necessário realmente a gente também se adequar a essa realidade. Então, hoje a gente tem muitos atendimentos virtuais. Hoje o telefone e a internet é realmente uma ferramenta indispensável, né? Para conseguir executar o nosso trabalho, para uma orientação rápida, porque às vezes não dá tempo para uma reunião Sim. de forma presencial. Então, essas ferramentas ajudam, né? Tem ajudado. E esse pessoal da geração aí que está chegando lá no escritório tem nos ajudado também, sabia? A gente sempre tem algo a aprender uns com os outros, né? Então eles também vêm com essa contribuição dessa modernidade. E aí tem sido muito legal, uma nova experiência também. Ah, sem dúvida, mas você falou que pouca gente entende toda essa tecnologia disponibilizada para nós e criada por nós, porque parece que isso aí nasceu de chocadeira, né? Sim. E a tecnologia, tudo que está aí, inteligência artificial, quem criou esse negócio foram pessoas iguais a gente. Sim. Né? Tudo bem que a conta deles está bem maior do que a nossa, né? Esse pessoal que criou esse negócio está bombando, tá? Mas o que acontece? Se a gente não entender que são ferramentas para utilização em favor de alguém ou de algo, e simplesmente transformar em entretenimento ou fuga, porque tem muita gente que usa o celular como fuga. Sim. Eu não consigo mais conversar contigo, então peraí, eu vou ficar aqui o dia todo e aí você não tem ganho nenhum. Mas mais um ponto que eu queria tratar contigo, a gente está chegando já no finalzinho do programa. Você, quando definiu essa questão de partir para ampliação do teu portfólio, foi algo que nasceu ontem, anteontem, ou que nasceu o dia que você saiu da faculdade? Na verdade, nasceu pela necessidade do mercado, né? À medida que a gente vai atendendo empresas, a gente vai vendo essas demandas. E faltam profissionais, realmente faltam. Então surge também uma oportunidade de negócio que a gente consegue agregar hoje em um escritório que não é só de contabilidade. Iniciou dessa forma, mas hoje não é só isso. Então, a gente aproveitou essa oportunidade, mas essa ideia, essa necessidade surgiu realmente devido à demanda dos clientes e nossa mesmo, porque a gente buscou profissionais e não encontrou. Então, a gente, para determinadas áreas, então a gente precisou desenvolver isso dentro do próprio escritório. E é muito interessante pontuar que as pessoas que chegam até lá, e a gente vê muitas empresas nascendo, porque nós a constituímos, né, muitas delas, eles precisam de tudo. Desde a assessoria, desde uma conta bancária, desde uma placa, uma identidade visual, a um recrutamento, né, a um técnico de TI para fazer a parte estrutural da empresa, ou seja, realmente são coisas que não são inerentes à contabilidade, mas que a gente, justamente por meio das parcerias, consegue oferecer isso para o cliente, um serviço completo, um local onde ele vai e consegue resolver grandes pontos em relação à atividade comercial dele. E aí fica, né, mais viável para o cliente buscar em um lugar só todas as soluções que ele necessita para o andamento do trabalho dele. Então a JK hoje vai ser, porque tem uma barbearia, barba, cabelo e bigode. Quase isso, a gente está caminhando para isso. Janaína, quero te agradecer a presença, Muito nosso obrigada. bate-papo. Tá, pessoal, e mais uma vez a gente recebeu alguém que traz uma visão diferenciada, principalmente em relação às pessoas. É uma coisa, eu sou apaixonado por gente, né? Adoro os eventos, eu faço questão de realizar eventos, porque é o momento que você está em contato, é um network, é uma conversa boa que você está tendo, é uma troca de experiência necessária, né? Mas as pessoas esquecem que vai muito além disso. Vai você respeitar a opinião do outro, vai você se colocar no lugar do outro. Empatia é um negócio raro hoje, infelizmente, principalmente nas corporações, nas empresas, nas instituições. Então, é o momento da gente repensar o comportamento humano para que a gente possa, de uma vez por todas, entender que empresas, que negócios são feitos de pessoas. Se nós não respeitarmos isso, nós vamos ter uma empresa que vai ter o dono carregando o piano, engraxando o piano, puxando para um lado, puxando para o outro, sem capacidade de crescer. Porque sozinho a gente não vai longe. Mas quando a gente consegue uma equipe, consegue a sinergia, aí a gente voa. Até a próxima segunda com mais um Falando de Negócio.